Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Residência Pedagógica. Bom, eu me chamo Lucas, sou residente de Física e hoje a gente vamos ver alguns conceitos bem básicos de capacidade térmica e calor específico. Mas antes de já explicar algum desses conceitos, vamos só revisar um pouco antes o que é calor, né? E o que é calor? O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para o outro com menor temperatura, quando não há diferença de temperatura entre dois corpos. Não existe calor, ou seja, quando não tem diferença de temperatura num corpo A ou num corpo B, ali não existe calor. Então, vamos ver aqui como é que fica. Bom, eu tenho um corpo A e um corpo B. Vamos imaginar que esse corpo A ele tem uma temperatura maior, né? Tem, como a gente diz, tá mais calorento, né? Mas calor e temperatura é bem diferente. Quando a gente diz, eu estou com calor. Não é isso, né? A gente está se expressando de uma maneira errada. E esse daqui eu vou colocar algum aqui que para representar que ele tem um calor menor. Normalmente, no meio ambiente, na natureza, o que tem a temperatura maior, ele vai passar, naturalmente, ele vai passar calor, vai transferir temperatura para o corpo B, porque o corpo B ele está com a temperatura menor. Então, o meio ambiente sempre ele busca o equilíbrio térmico entre os corpos. Então vai chegar um momento que ele aqui, o corpo A vai passar, e no momento que ele está com a temperatura maior, ele vai passando temperatura para o corpo B, o corpo A ele vai perdendo temperatura e o corpo B, consequentemente, ele vai ganhando temperatura, pois está ganhando do corpo B, certo? Pode acontecer de um corpo de temperatura menor passar para o maior? Até pode. Mas não vai ser um processo como acontece aqui. Um processo normal que acontece assim, vamos dizer voluntariamente, né? Vai ser mais de uma forma forçada. De um corpo menor para o B, mas normalmente isso acontece de um corpo que tem uma temperatura maior para um corpo B. Bom, até aí entendido. O calor é a transferência, né? E o que é calor sensível? Bem, o calor sensível ele é praticamente a mesma coisa do conceito que eu acabei de explicar em cima. Só que o calor é a energia térmica motivada pela diferença de temperatura, que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, como eu acabei de explicar. O fluxo de energia entre os corpos com temperaturas diferentes acontece até atingir um equilíbrio térmico, momento em que a temperatura dos dois corpos trocam, o calor torna-se igual. É o equilíbrio, né? Aí acontece o equilíbrio térmico. O calor sensível ele tem essa variação, né? Essa variação de temperatura. Quando tem essa variação de temperatura, quando um corpo maior vai passar a temperatura para um corpo menor, ali está acontecendo a variação de temperatura. Aí a gente pode chamar de calor sensível. Também existe o calor latente, né? Só que o calor latente, da mesma forma que acontece essa transição de energia, essa transição de calor, de temperatura, ele também acontece, só que tem uma diferença do calor sensível. O calor latente ele já consegue transformar o estado daquele objeto. Vamos dar um exemplo da água. A água, quando você expõe uma fonte de calor, a água ela consegue mudar seu estado. Então ela pode se tornar, a temperatura você vai aquecer num forno, ela vai evaporar, então aí o calor latente já envolve o estado da matéria. Quando o corpo recebe ou cede determinada quantidade de calor, capaz apenas de gerar variações de temperatura sem que ocorra mudança no estado de agregação das moléculas. O calor é dominado de sensível, como eu falei. No momento que ele não altera o estado da matéria, não altera ali o material, ele é denominado o calor sensível. E o que é essa equação? Essa equação aqui é que a gente vai usar, e como é só um resumo, só estou mostrando ela bem rápido, só porque a gente lá mais na frente a gente ainda vai usar ela novamente, pois ela é a equação fundamental, né, da calorimetria. Bom, agora vamos ver alguns conceitos de capacidade térmica, né? O que é capacidade térmica? A capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra uma variação de 1 grau Celsius. Matematicamente, essa grandeza é o fruto da razão, que está aqui, é a razão entre a quantidade de calor, essa daqui, e a variação de temperatura. Ou seja, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, né? Então, o que a gente pode perceber?
que a capacidade térmica está envolvida com a quantidade térmica ali com uma variação de temperatura. Então, no decorrer do tempo, essa quantidade de calor vai aumentando, vai perdendo, pois a capacidade térmica é tanto quanto ceder, como também ela ser, enquanto ceder e receber, ela também é capacidade térmica, né? Então, nesse período de tempo, nessa variação de temperatura, essa quantidade de calor é denominada capacidade térmica. Beleza, então vamos continuar. E o que é calor específico? Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. Então, aqui tem uma tabela onde mostra as substâncias. Tem a água, o gelo, alumínio, areia, vidro, aço e ouro. E cada um deles tem o seu calor específico. A água, como a gente pode ver, tem um calor específico de 1, então é bem grande. E o ouro já tem 0,03. Eu vou dar um exemplo para vocês, que quando uma substância que tem um calor específico baixo, ou então uma substância que tem um calor específico alto, como a água e o ouro, eles vão ter uma propriedade ali de aquecimento mais rápido, ou ele perde calor, ou recebe calor mais rápido. Vamos ver aqui. A substância que tem um calor específico menor, ele perde calor mais rápido. Isso numa substância que tem um calor específico menor. E também ele ganha mais rápido. Ele ganha calor mais rápido também. Quando você vai pegar uma barra de alumínio, uma barra de aço, quando você pega, você sente ela ali bem fria, né? Ali se você medir, você vê que a temperatura dela está igual. Só que ela está perdendo, para a sua mão, ela está perdendo temperatura mais rápido, calor mais rápido, né? Calor, essa transição. E a água que tem um calor específico maior, ela vai aquecer mais devagar e também vai aquecer. Ela vai esfriar também mais devagar. Ela aquece. Opa. Ela aquece mais devagar. E também ela esfria mais devagar. Esfria mais devagar. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma paia. Não liguem muito para a minha letra, né? A letra é bem feinha. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar aqui um morrinho que tem uma depressão, certo? E aqui ela vai ser a água. Vamos dizer que aqui é uma praia. Vou fazer um solzinho aqui. Esse sol ele vai transmitir calor, temperatura, tanto para a areia como para a água, né? O porém é que no momento que eles vão recebendo, cada um eles tem seu calor específico. Então, quando você vai pelo dia, durante o dia na praia, você percebe que a areia ali, quando você pisa de pés descalço, você sente a areia um pouquinho mais quente. E a água você percebe ela mais fria. No momento que o tempo vai passando, aí a radiação do sol já vai diminuindo, a areia ela vai, seu calor específico ser menor, ela vai esfriando também mais rápido. O esfriamento dela vai ser mais rápido. E no momento que você vai à noite, no momento que já não tem mais nenhum não tem mais sol, você percebe que já é o contrário. A areia está mais fria, você bota o seu pé descalço na areia e você percebe que a areia está mais fria. E a água está um pouquinho mais morna. Ela está morna, você percebe que ela está mais morninha. Por que isso acontece? Porque o calor específico da água ela é bem maior do que o da areia. Da areia ela consegue perder e receber calor mais rápido. Então, no momento que ela já está exposta a uma fonte de calor, ela já vai aquecer bem rápido. E no momento que ela já perde essa fonte de calor, ela também vai esfriar mais rápido, né? E da mesma forma a água, só que é o inverso.
ela já demora um pouco para aquecer e também demora um pouco para perder a sua temperatura. Bom, e o que é um calorímetro? O calorímetro é um aparelho isolado termicamente do meio ambiente, ou seja, ele é separado ali, né, da temperatura do meio ambiente, usado para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocado entre dois corpos de temperaturas diferentes, certo? Então aqui tem uma imagem de um exemplo de um calorímetro. Um exemplo de calorímetro pode ser uma garrafa, né? Uma garrafa térmica, sua garrafa de café, ela é isolada ali do meio ambiente, da temperatura do meio ambiente. E para que serve esse calorímetro? Ele serve para a gente jogar dois materiais ou um material e perceber a quantidade de calor, medir aquela quantidade de calor, estudar a quantidade de calor daquele objeto, sem a interferência do calor externo, né? Então você consegue perceber a troca de calor entre os materiais, corpos trocando de calor. Aqui você pode ver que é um alumínio ou cobre. Aqui é o isopor para deixar mais isolado do meio ambiente. E você vai jogar um termômetro ali para perceber, para medir a troca de calor e a quantidade de calor que vai ter em cada objeto, né? Então, pessoal, isso é uma aula bem básica e rápida sobre calor específico e capacidade térmica, né? Na próxima aula eu vou passar para vocês alguns exercícios para que possamos entender na forma prática de como funciona cada uma dessas grandezas, né? Obrigado pela participação. Quem puder fazer sua inscrição no canal, ficaríamos muito gratos. E obrigado por ter assistido a aula.